Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com a lição da Escola Bíblica, lição de número 2, que fala a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nosso texto áureo está em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Muito bem. Vamos à nossa leitura em classe. Efésios 1, do 3 ao 4 e depois do 9 ao 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Muito bem. Na introdução da lição, nós temos aqui o comentarista, ele vai informar que nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Então ele vai falar que desde a eternidade Deus já havia proposto de maneira soberana aquilo que seria feito aos seus escolhidos ou aos seus elegidos. O ponto central dessa primeira lição, desse primeiro tópico, vai dizer, ou desta lição, melhor dizendo, vai dizer que Deus concede bênçãos espirituais em Cristo Jesus. No primeiro tópico desta lição, louvado seja Deus, nós vamos ver aqui a nova posição em Cristo. Então ele vai falar que no passado, referente desde Adão até aquele momento, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos erros, nas nossas falhas, entregue à morte que entrou através de Adão. Então não tínhamos comunhão com Deus, não tínhamos privilégio com Deus, não tínhamos absolutamente nada diante de Deus, nenhum direito, nada. Porém, através do Filho de Deus, de Cristo, nós vamos ter esta posição restabelecida, restaurada em Cristo. No primeiro tópico desta lição, a doxologia, ele vai explicar o seguinte: após ele expor lá os versículos de abertura que nós lemos, o apóstolo Paulo vai apresentar uma sequência de textos que vai ser caracterizada pela verdadeira adoração e bondade ativa em Deus. Então, naqueles versículos que a gente leu, ele vai falar, primeiro ele vai bendizer a Deus e a Cristo, depois ele vai dizer que Cristo ou Deus é digno de louvor. O apóstolo Paulo vai sequenciar até o versículo 14 por meio de um tributo ao Eterno, um maravilhoso tributo. Ele vai falar das bênçãos concedidas ao homem através do beneplácito da vontade de Deus, e vai falar de como Deus ele quis dar através de seu Filho Cristo todas as coisas convergessem nele, para ele, restaurassem nele, em Cristo. No tópico de número 2, as bênçãos espirituais, nós vamos ver aqui que elas, obviamente, são diferentes das materiais. Quando nós falamos de bênçãos materiais, não significa dizer que elas não venham de Deus. Elas vêm de Deus, mas elas estão restritas ao plano e à necessidade terrena, humana, visão horizontal. Quando nós falamos das bênçãos espirituais, nós estamos falando das bênçãos que são oriundas do céu e que se olham na vertical, daqui
para lá. Não visão humana horizontal, mas visão vertical para Cristo, para Deus. No livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3 até o 14, né, ele vai falar uma série de coisas extremamente importantes. A primeira coisa que ele vai falar é que Deus ele nos predestinou para sermos filhos. Ele já sabia do fracasso de Adão e ele já tinha nos predestinados para sermos filhos. Isso está em 1.4. No capítulo 1 e verso 5, ele vai dizer que Deus nos fez agradáveis para si. No 6, ele vai dizer que nos remiu por meio do sangue de Cristo. No 7, nos acolheu por sua vontade redentora. E de 8 a 12, revelou-nos a palavra da verdade. Né? No capítulo 1 e verso 13, a parte A, vai dizer que nos selou com o Espírito Santo da promessa. Na parte B, vai dizer que ainda garantiu a validade da promessa. No verso 14, ele vai informar que todas essas bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do homem através do Filho, né? E que esta obra ele foi realizada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, que a garante. Então, na antiguidade, o selo ele tinha uma função extremamente importante. Quando algo era selado, significa dizer que aquele algo era propriedade exclusiva de uma pessoa X que a selou e deveria ser guardado para aquela pessoa. Então, Paulo ele vai trazer essa expressão, o selo do Espírito Santo, o selo da promessa. No tópico de número 3, ele vai falar da nova condição. Então, a expressão em Cristo significa que somos abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Tem aqui um texto que a gente vai ler, deixa eu abrir aqui a Bíblia online, em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos abrir aqui rapidinho para a gente ler junto. Diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por Cristo, para Cristo e por Cristo. Sem ele nada tem existência, nada tem vida em si mesmo, nada prossegue, nada avança, tá certo? Tudo é para Cristo, por Cristo e em Cristo. Hebreus capítulo 5, verso 9. Vamos olhar lá. Hebreus 5, verso 9. Vai dizer o seguinte: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para com todos os que lhe obedecem. Quem está em Cristo, quem aceita Cristo, quem anda com Cristo, obedece a Cristo. Quem faz-se servo de Cristo já não vive ele, vive Cristo nele. Então tudo é por ele, para ele e através dele. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: eis que as coisas velhas se passaram, passado, o que passou, passou, o que ficou para trás, ficou, aceitei a Cristo, tudo se fez novo. A partir desse momento, dessa aceitação, desse recebimento do selo da promessa do Espírito Santo, a partir dali para frente, tudo se fez novo. Então nova vida, nova conduta, novo pensamento, nova vestimenta, tudo novo, tudo, em todos os âmbitos, espiritual, físico, material, tudo. Tudo que você praticava, tudo que você fazia, tudo que você era, você tem que renunciar, tem que abandonar, tem que rejeitar e viver em Cristo, para Cristo, com Cristo. Romanos 5:8. Vamos olhar o livro de Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Então não sou salvo porque sou bom, não vou ao céu porque mereço, não estou diante de Deus porque sou bonito. Não. Tudo é pelo amor, a graça e a misericórdia de Deus. Lembre-se, graça do grego, favor
imerecido. Eu não mereço, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, mas a graça dele me alcança, te alcança e nos traz a presença de Cristo. Favor imerecido. Isso é muito importante que a gente tenha isso na nossa mente, na nossa cabeça. Quanto mais isso estiver vivo na nossa mente, no nosso coração, menos estrelas nós teremos no meio evangélico, menos figuras emblemáticas nós teremos, menos heróis nós teremos, porque à medida que as pessoas tomam conta e entendimento deste versículo, passa a deixar de existir estrelas e passam a existir servos fiéis a Deus. No resumo, a síntese desse primeiro tópico, nós temos que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, nós devemos ser agradecidos a Deus por este grande favor, esta grande graça que nos alcança. No tópico de número 2, ele vai dizer uma vida cristocêntrica nesse mundo. Ora, Cristo, pessoa de Cristo, cêntrica. Cristo no centro. Cristo, ele é o foco. Cristo, ele é a origem. Cristo, ele é o ponto comum, o ponto central. Então, todas as coisas precisam estar, convergir e caminhar para Cristo. Ou seja, se eu preciso ter uma vida cristocêntrica, eu tenho que andar de acordo com a vontade de Cristo, não com a minha vontade, não com o que eu penso, não com o que eu acho, não com o que eu acredito, mas com aquilo que a palavra de Cristo, que é a palavra revelada, escrita, daquele que é a palavra encarnada, aquilo que ela me diz é aquilo que eu tenho que seguir. Infelizmente, nós vivemos um momento da igreja em que Cristo ele não é mais o centro. Hoje nós vivemos a era antropocêntrica, o homem no centro. Então a adoração é humana para o homem, o louvor é humano e para o homem, a liturgia é humana e para o homem. Então tem louvores que enaltecem apenas a humanidade, massageiam apenas o ego humano. Não se tem mais o Cristo centro. Né? Basta nós olharmos para os louvores que são cantados hoje em todas as igrejas. De uma forma geral, nós vemos que Cristo tem desaparecido e tem entrado muitas mensagens que diz que Deus vai fazer, que Deus vai abrir, que Deus vai levantar, que Deus vai curar, que Deus está assinando, que Deus está fazendo, que Deus vai responder, que vai dar tudo certo, e tem faltado palavras que apontem para Cristo. Aceite a Cristo, abandone o pecado, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, o arrebatamento da igreja. Tem faltado essas informações, tem faltado essas pregações. Então tem muita massagem de ego humano e pouco evangelho de Cristo. Então a mensagem que ainda faz efeito é do pecador que precisa de arrependimento, da cruz do Calvário, da morte vicária, do arrebatamento da igreja. Isso precisa voltar fortemente para as nossas igrejas. A revelação do ministério, ou do mistério, né? A frase, descobri-nos o mistério da sua vontade, né? Verso 9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Vamos ver Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 26. O que é que nós encontraremos lá? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então Cristo é o mistério revelado, a vontade de Cristo, o poder de Cristo, a soberania de Cristo. João 3,16 ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 9,15. Vamos voltar para a carta aos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois,
isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Veja, não é meu mérito, não é minha honra, não é minha glória, não é minha força, é Cristo. É Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é o plano eterno da salvação que esteve posto para o homem desde antes da fundação do mundo. Então tudo é de Deus, tudo é por Deus, tudo é para Deus. Isso tem que ficar extremamente gravado nas nossas mentes. A plenitude dos tempos. Então nós sabemos que Deus, ele trabalha com o tempo, não é o tempo cronos. Cronos vem do grego, é o tempo contado pelo homem, é o tempo medido em minutos, segundos, horas, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. São as eras que o homem conta, cronos. Mas Deus tem o seu próprio tempo de operar, que é o kairos. Kairos é o tempo de Deus. É o tempo que independe do meu tempo. Não é o tempo que eu tenho, é o tempo que Ele quer. É o tempo que Ele age, é o tempo que Ele atua. Então, Deus vai agir no seu tempo, no seu kairos, e na plenitude dos tempos, segundo a vontade de Deus, Ele vai manifestar Cristo, o seu Filho amado, para morrer por mim, por você, pela humanidade, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Livro de João, ou Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, tudo é Deus. Não é eu, é Ele. Não é nós, é Ele. Tá certo? Então, somente o amor imensurável de Deus é que pode explicar o inexplicável, fazer entender o que não é possível de ser entendido pela mente humana. Plenitude dos tempos. Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo vai enfatizar que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, porque na cruz de Cristo foi feito um só povo, então não há grego, não há judeu, não há brasileiro, não há chinês, japonês, não há nada. Há um só povo feito na cruz de Cristo. E este povo, ele vai receber esses louvores, ou ele vai receber esses dons, esses talentos, não é para a glória do homem que recebeu, da mulher que recebeu, do povo que recebeu. Tudo é para louvor e para a glória de Deus. Quando você ora e alguém fica curado, não é mérito seu, é de Deus. Você não cura nem você, quanto mais os outros. Quando você louva e a igreja sente a presença de Deus, não é você, é glória de Deus. Quando alguém prega e aquela palavra tem um efeito potente, eficaz, impactante, não é o pregador, é Deus. Tudo que a gente faz é Deus, não é eu, não somos nós, tá certo? E isso tem que ficar extremamente claro em nossas mentes, em nossos corações. Quando você prega, as coisas não acontecem porque você é um bom pregador, porque você é um bom homem. É a misericórdia de Deus que age na minha e na sua vida e nos permite fazer alguma coisa. Vamos ver aqui um texto apenas para não passar batido aqui neste tópico. Vejamos, 1 Pedro 2,12. 1 Pedro 2,12. O que diz lá em 1 Pedro 2,12? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Às vezes você não consegue ganhar ninguém por aquilo que você fala, mas pode ganhar por aquilo que você é, que você representa, que você vive e que você apresenta à sociedade. Então você também evangeliza pelo seu testemunho. Veja, tendo o viver honesto entre os gentios. Então aqui é um recado de Pedro para o povo judaico. Tende diante dos gentios, que é todos os povos que não pertenciam a Israel, um viver honesto. Para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por quê?
pelas boas obras que em vós eles observam. Isso é extremamente importante. Síntese deste tópico, né? Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas em Cristo. Terceiro tópico da lição, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um papel fundamental e importante no plano da salvação que foi idealizado por Deus, o Pai. Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, no primeiro tópico deste terceiro item, nós vamos ver aquilo que já comentamos, que o Espírito Santo ele foi nos dado como o selo da promessa, né? O selo da redenção. Vamos ver aqui um texto em Tito 3, versos 5. Tito, livro de Tito, capítulo de número 3, versículos do 5 ao 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, ou seja, não fui eu, não é a minha justiça, mas segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Senhor, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Novamente, não de mim, não de você, não de nós, de Cristo, por Cristo, para Cristo, o Filho de Deus, Redentor da humanidade, o elo perfeito que liga o homem a Deus, tá certo? O penhor da nossa herança, né? O penhor da nossa herança, né? O termo grego é arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia. Então o Espírito Santo é a garantia do cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas, tá certo? Ele é o penhor. Quando você vai penhorar alguma coisa, você deixa algo como garantia, né? Nós recebemos como garantia o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança, da esperança da salvação em Cristo Jesus. Síntese desse terceiro tópico: o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identificam como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna dada por Cristo. Concluímos assim que a Epístola aos Efésios e o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambas ou ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Então Deus, Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te resgatou, não porque você era digno, não porque você era merecedor, mas porque o amor dele foi tão grande, foi tão imenso, foi tão extraordinário que Ele te escolheu quando ninguém mais te escolheria. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de ativar as notificações, não deixe de dar o like e não deixe de mandar este vídeo para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, fiquem todos com Deus e até mais em nome de Jesus.